Saudações, está no ar mais uma edição do 45 Minutos à Benfica, o programa onde o Carlos Fradiano, o Pedro Carmo e o Bernardo Crespo discutem comigo, Rui Matos, para a atualidade do Benfica. Hoje temos um convidado especial, é Tiago Godinho, também ele comentador da Rádio Estádio, adepto do Benfica. É nessa qualidade que comenta também na nossa rádio e é também nessa qualidade que participa nesta edição do 45 Minutos à Benfica. Começamos por saudá-lo. E uma vez que é o primeiro, começa ele então com um rescaldo da vitória do Benfica em Paços de Ferreira, jogo no qual ele marcou presença. Para quem não sabe, ele é dos adeptos do clube que mais viaja com a equipa, pelo menos em solo nacional, e portanto é uma voz abalizada sobre tudo aquilo que se passa nas deslocações dos adeptos do Benfica pelos estádios de Portugal. Ora, saudações, Tiago, bem-vindo ao 45 Minutos ao Benfica e pedia-te então uma primeira análise a esse triunfo do Benfica em Paços de Ferreira. Obrigado por estar aqui hoje na presença de alguns camaradas benfiquistas, o Carlos Fradiano e o Bernardo Crespo. O Carlos, que eu não conhecia pessoalmente, estou a conhecê-lo hoje. O Bernardo já o conheço de outras andanças benfiquistas. E pronto, e o Pedro Carmo, que é alguém com quem eu partilho algumas dessas viagens, embora a última de ontem tenha abdicado, que é algo que ele de vez em quando faz. Mas sobre o jogo de ontem, o Benfica venceu bem, o Benfica entrou bem no jogo, fez aquilo que o Lage tinha prometido, que era essencialmente começar a segunda volta a 1000 a hora, e o Benfica começou, e bem. Podia ter resolvido o jogo na primeira parte com o resultado ao intervalo, podia ser mais volumoso. Depois na segunda parte a equipa voltou a entrar bem, fez o 2-0 e a partir daí retraiu-se um pouco e deu muita iniciativa de jogo ao Paços de Ferreira. Creio que Lage também depois na parte final do jogo abusou um pouco do tempo de jogo que foi dando ao Rafa. Rafa, a partir dos 65 minutos, pelo menos a sensação que eu fiquei no estádio é que já estava esgotado fisicamente, e na altura, pelo menos para mim, já se justificava a entrada de Chiquinho ao Tarapte. E achas que teve a ver com os tais 1000 a hora que o Benfica entrou? Não, o Benfica entrou fortíssimo, o meio-campo, o Benfica recuperou imensas vezes a bola no meio-campo adversário, o que permitiu tanto o Weigl como o Gabriel fartaram-se ganhar bolas. O Gabriel ganhou pelo menos 2 ou 3 lances que lançaram lances muito rápidos logo na primeira parte, principalmente o Rafa. E depois o Rafa acabou por se ressentir disso na segunda parte. Pelo menos o caso do Rafa, creio que foi notório, até porque o Rafa está sem jogo. Foi um jogo que o Benfica cumpriu a sua obrigação, e ao cumprir a sua obrigação acaba por pressionar um pouco o Futebol Clube do Porto, que nesta fase obviamente que tem algum peso, porque uma coisa é o Futebol Clube do Porto amanhã entrar em campo sabendo que não há margem nenhuma para falhar, outra era sabendo que teria alguma margem para poder falhar ou para pelo menos poder se aproximar. E neste momento o Futebol Clube do Porto sabe que se falhar amanhã um empate ou uma derrota poderá ser fatal para as ambições do clube. Portanto o Benfica cumpriu a sua obrigação e bem, e como eu costumo dizer, agora o mais importante não é o jogo daqui a 2 semanas no Dragão, mas sim o de sexta, para vencer o Belém SAD, que é o jogo que neste momento é a nossa final da Champions. E essa vai ser jogada sexta-feira, sendo que o nosso calendário também não é um calendário amigável, propriamente dito. Já lá iremos depois desta primeira análise à vitória do Benfica no sempre complicado estádio Capital do Móvel. Carlos, saudações, peço-te então agora um primeiro comentário. Saudações benfiquistas a todos, e hoje uma saudação especial ao Tiago, que se junta aqui a nós. Bom, ele já disse uma parte considerável, bastante importante do que se passou, que foi uma vitória da competência, mais do que de outra coisa qualquer. Foi o Benfica a cumprir-se a si próprio, vencendo mais um jogo, mantendo a folha completamente imaculada em termos de registros fora da parte de Bruno Lage, sendo já a 18ª vitória fora consecutiva, aumentando o recorde que já lhe pertence, mas centrando-nos neste campeonato em concreto, a 15ª consecutiva desde o único
o jogo em que se perderam pontos ainda na primeira volta com o Futebol Clube do Porto. Uma vitória de um Benfica um pouco diferente do que tem sido às vezes habitual. Houve efetivamente muita intensidade, muita velocidade, muita recuperação de bola, em especial na primeira parte. O jogo, como o Tiago disse bem, podia ter ido para o intervalo resolvido, mas num jogo em que o Benfica até teve menos posse de bola no final do que o adversário, mas, digamos, usou a melhor. Algumas características diferentes deste jogo em relação aos últimos tempos. Em primeiro lugar, um jogo que não teve golo ou assistência de Pizzi, que é uma coisa rara, e que me obriga a falar no tema, no já famoso tema dos 4 centímetros, que motivaram o anular daquilo que teria sido o golo de Pizzi. Eu nem vou questionar, porque gosto pouco de falar de arbitragens, não vou questionar se os sistemas deram lá os 4 centímetros, como eu vi, tudo bem. Agora, o que me parece estranho é, e o tempo que demorou a arranjar os 4 centímetros, talvez expliquem isso, o que me pareceu absolutamente estranho foi o critério de colocação das linhas para determinar este fora de jogo. Parece-me que é o que diz a lei, creio eu, se estiver enganado corrijam-me, mas tem que se colocar a linha na parte mais adiantada do jogador, mas da parte com que seja legal jogar a bola. E o que acontece é que colocam a linha relativamente à defesa no pé do jogador, tudo bem, aí, mas para arranjar os 4 centímetros colocam a linha no ombro de Vinícius. O que eu saiba, o ombro não pode jogar a bola, seria sempre um lance faltoso, portanto a linha teria que ser colocada na parte... O ombro pode, o antebraço é que já não. Pronto, a linha, pelo menos das imagens que vi na Sport TV, parecia-me estar ali no ombro, no antebraço, portanto, parece-me que foi ali o chamado preciosismo à força. Tirando isso, o Benfica, efetivamente, muitas recuperações de bola, chega aos 39 à vantagem por um golo, uma excelente execução de Rafa, com... note assistência de Rubem Dias, que já tinha tentado fazer o mesmo uns minutos antes, mas o passe tinha sido interceptado creio, por um dos centrais do Passos de Ferreira. E depois, pronto, vem o descanso, entra-se novamente a todo o gás. Rafa, que tinha marcado, assiste Vinícius, um lance que Pizzi por escassos centímetros não estragou porque estava em fora de jogo. Percebo que se tenha feito à bola, mas se lhe tivesse tocado, o lance era anulado por fora de jogo. Felizmente não lhe chegou, Vinícius concluiu e pronto, e como com o 2-0 passou-se a assistir a um Benfica mais controlador, mais repousar por vezes com bola, porque na segunda parte até teve mais posse de bola do que na primeira, mas menos assertividade. Agora, a somar aos 2-0, há uma bola ao poste num belo cabeceamento de Vinícius logo aos 10 minutos, há uma perda inacreditável de Seferovic, há o tal lance dos 4 centímetros, portanto foram 2-0, mas podiam claramente ter sido consideravelmente mais, num jogo em que o Benfica só teve remates muito perigosos, em quantidade muito mais reduzida do que é habitual, 6 remates perigosos, 2 golos, mais estas oportunidades, portanto foi um Benfica muito mais assertivo do que temos visto. No que se refere ao trabalho dos outros, uma grande defesa de Odisseias ainda com 0-0, a um remate de Hélder Ferreira, ou seja, mais uma vez Odisseias com o mercado ainda aberto a continuar a dizer presente, aquela cumplicidade entre Rafa e Pizzi que se vê nos 2 golos, se no primeiro Pizzi arrasta o defesa para a direita e Rafa surge ao meio, no segundo é Pizzi que surge ao meio quando Rafa se desviou para a direita, e depois cá atrás Weigl a tapar todos os caminhos, o principal responsável pelo trabalho invisível da equipa, em cortar tudo o que são chances ou tentativas, ideias de ataque do adversário, e que permite depois Gabriel, naquele seu passo sempre calmo, quiçá às vezes parece excessivamente calmo, mas de uma enorme clarividência com a bola nos pés, assumir-se um pouco mais como 8 e menos como 6. A organização da Liga aparentemente deu o papel de homem do jogo a Sérvia, mas eu não concordo
acho que Rafa, tendo marcado e assistido, foi efetivamente o homem do jogo. Para terminar, uma última menção às substituições, estou plenamente de acordo com o Tiago. A primeira substituição foi só aos 76 minutos, de Pizzi por Taarabt. Rafa já pedia descanso há uns tempos e acabou por jogar até aos 89. Com o jogo em 2-0 e com a tal postura mais controlada e mais controladora, talvez tivesse sido interessante mexer na equipa um pouquinho mais cedo, mas o que é certo é que são mais ele 3 também, pontos. se calhar, está a necessitar de ritmo competitivo e então, na medida do possível, mantiveram-no até... Lá está, é um critério, é uma opção. Creio eu que a tarefa de Rafa já estava feita, mais que feita, mas tudo bem. Quando se continua a vencer desta forma tão imaculada, menos espetacular, mas mais assertiva e de extremo aproveitamento, pouco há a dizer. Portanto, cumprimos o nosso objetivo para esta jornada e pusemos mais pressão no nosso adversário. Bernardo, agora a tua primeira opinião esta emissão do 45 minutos ao Benfica. Olá, saudações benfiquistas, uma saudação especial também hoje ao Tiago. É um prazer que ele esteja aqui connosco, de tão grande adepto do Benfica. Quanto ao jogo, não há muito mais a acrescentar. Posso talvez falar um bocadinho mais das individualidades, e quando vocês falam da substituição de Rafa, eu também concordo, mas para mim havia outro jogador que também se calhar devia ter sido substituído por aquilo que tem dado e nos últimos jogos, os minutos que tem feito a mais de 100%, que é Sérvio. Também me pareceu algo cansado e eu também já pedi a substituição dele para descanso. Ele e Rafa concordam. Quanto ao jogo, o Benfica neste momento está a passar uma fase muito boa, onde tudo corre bem, onde se respira muita confiança. Parece que tudo sai bem, ainda bem que é assim. Estamos neste momento num patamar acima de qualquer adversário. A equipa joga bem, joga quando o que é preciso. Parece que tinha o controle completamente do jogo, foi fazendo o jogo. Podia ter marcado mais cedo, mas marca no fim da primeira parte, no início da segunda, e a partir daí controla completamente, e antes também já estava a controlar. Gostei muito da exibição de Weigl. É um jogador, como o Carlos disse muito bem, que faz aquele trabalho invisível, o trabalho que nem toda a gente consegue ver, mas que faz um jogo enorme, e com ele em campo o Benfica consegue também jogar de outra maneira, e ele dá muita qualidade àquele meio campo. Gabriel também, Carlos, também concordo com o Carlos, por vezes até parece calmo e lento demais, mas é um jogador que acho que neste jogo falhou poucos passos, e todos os passos que saem daquele pé são sempre para criar perigo nas costas da defesa. Quanto ao Rafa, ali não é onde eu gosto mais de ver jogar o Rafa, já o tinha dito, mas de facto não há muito a dizer, porque faz um bom jogo, apareceu várias vezes ali naquele espaço entre linhas, a combinar sempre bem com Pizzi, com os centrais. Desta vez foram os centrais até que começam as duas jogadas de golo, e Rafa também está a jogar muito bem aquilo que eu tive alturas que tanto critiquei Rafa nos primeiros jogos e nos primeiros tempos que ele fez pelo Benfica, porque parecia que não queria, ou que não era jogador para o Benfica, e hoje em dia estou completamente convencido. É um jogador que neste momento é capaz de ser o melhor jogador do Benfica do momento. Os centrais estiveram bem, Odisseias mais uma vez a não comprometer, aliás pelo contrário, fazer duas defesas importantes, uma então no 0-0 de grande qualidade, e acho que o Benfica passa mais um teste, e agora é pensar já no jogo de sexta-feira. Vem uma quantidade de jogos difíceis, e que o Benfica tem que começar já por sexta-feira a ganhar ao Belenenses. Pedro, agora, hoje cabe-te a ti encerrar a primeira ronda. Habitualmente até és tu que começas, que eu não tenho isso apontado, mas habitualmente começo por ti, e peço-te agora então a tua opinião finalmente. Saudações benfiquistas, um bem-aja ao Tiago, um grande benfiquista, grande companheiro de viagens e de benfiquismo. Em relação ao jogo, os meus colegas já disseram praticamente tudo. Quero apenas reforçar a grande exibição de Weigl. Fez-me lembrar aquele Fédia dos primeiros tempos, com uma disponibilidade física incrível, que estava sempre no local certo do terreno a cortar a bola ao adversário, mas com uma qualidade muito superior enquanto tem posse de bola. Weigl é exatamente para isto que foi contratado, para ser aquele patrão do meio campo
que fazendo esse trabalho invisível que parece que não dá nas vistas, acaba mesmo por dar muito nas vistas, por estar sempre em jogo, estar sempre a dar linhas de passe, estar sempre disponível para cortar a bola dos adversários e para entregá-la aos colegas com muita qualidade. Ao contrário do Carlos, eu concordo que o Sérvio tenha sido o MVP, porque acho que fez outro jogão, quer em qualidade, quer em entrega. Foi, durante os 90 minutos que jogou, acho que foi merecido. Rafa, pronto, obviamente também merece o MVP, mas o Sérvio não me choca absolutamente nada. Entramos na segunda volta da mesma forma que acabámos a primeira, a ganhar, e estamos neste momento com 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado. Sinceramente, como benfiquista, não me lembro de estar numa situação tão confortável destas no Campeonato Nacional. Apesar de muito que temos criticado aqui sobre a construção do plantel e algumas opções de laje, a verdade é que neste momento, a nível de Campeonato Nacional, começam-nos a faltar, e ainda bem, críticas para esta caminhada soberba que o Bruno Lage está a fazer enquanto treinador principal do Benfica no Campeonato Nacional. Pronto, da Europa é outra conversa, vamos ver agora como é que vai correr a Liga Europa, mas em termos de Campeonato Nacional está fantástico, e esta pressão que estamos a colocar no Porto pode ser útil. E agora temos um mês de fevereiro muito duro, que acredito que muita coisa será resolvida. Antes de passarmos, achas que, tu dizes que começam a faltar críticas a essa caminhada do Benfica a nível interno, pelo menos, será mais por mérito do Benfica ou por mérito da concorrência? Achas que o Benfica está a jogar bastante mais acima do seu nível, ou do nível a que jogou na época passada, para ter neste momento tantos pontos de vantagem? Está a jogar mais ou menos o mesmo, e as outras equipas a que estão por baixo? Digo-te assim, acho que o Benfica está... Pois. O Benfica está a jogar melhor que o adversário. É a equipa que joga melhor em Portugal, principalmente tendo em conta os principais candidatos ao título. Nós estamos a jogar melhor que os nossos adversários. Merecemos amplamente esta vantagem que temos, merecemos a liderança, merecemos a vantagem pontual. Mas, não, como já referimos várias vezes neste programa, não descuramos a fraca qualidade que a nossa liga tem neste momento, e a quebra de qualidade, principalmente do Porto. O Porto este ano quebrou muito. Mas nós temos feito o nosso papel, e com muito mérito. Temos conseguido ultrapassar já as adversidades que tivemos, acima de tudo lesões, e Bruno Lage, nesse aspecto, tem feito um trabalho meritório, tem conseguido recuperar alguns jogadores, e somos líderes com toda a justiça. Por muito que a nossa qualidade esteja... Eu fiz esta pergunta porque, e já havia comentado isto com o Tiago durante a revista de imprensa, então, de segunda-feira, foi a propósito também das declarações efetuadas por Bruno Lage no final da partida, em que, questionado sobre o momento do Futebol Clube do Porto, diz que os grandes nunca estão em crise, e depois aparece um resultado ou outro e as coisas mudam. O Tiago acha que isto também é uma forma de algum cavalheirismo do Bruno Lage, também para não dar aso maiores motivações do Futebol Clube do Porto, mas concordo com esta ideia de que os grandes é uma questão de um resultado ou outro e voltam ao ciclo normal deles. Eu acho que esse é o estilo que Lage, o estilo de fair play que Lage já nos habituou. Lage não compra guerras, não há guerras no futebol português por causa de Lage. Lage é um senhor nesse aspecto. Portanto, eu acredito que ele até tenha dito isso com sinceridade, sem qualquer mind game. Eu penso que é uma frase um pouco rebuscada. Eu acho que os grandes passam por crises, nós já passámos por uma, várias. O Sporting está numa crise eterna, praticamente, e o Porto estará a passar a sua. Não é normal o Porto estar com estas convulsões, com os dirigentes e os adeptos estarem, principalmente a principal claque deles, estarem tão zangados uns com os outros. Não é normal. Se isto indicia crise,
Talvez, porque o Porto é um clube habituado a ganhar, portanto, quando não ganha, há crise. Até acho que há aí um dado que se calhar está, parece-me a mim que tenho um bocado esta coisa de olhar para os números, que está a escapar a muita gente. Não, confesso que não percebo muito essa pergunta sobre se estão os adversários muito mais fracos ou o Benfica muito mais forte. Se não, reparemos, mais uma jornada, menos uma jornada, o Bruno Lage está à frente do Benfica há um campeonato. Contas redondas. Em meio campeonato do ano passado, o Benfica de Lage foi sempre melhor que os adversários e recuperou os tais 7 pontos. Este ano, em meio campeonato, o Benfica de Lage tem sido melhor que os adversários e leva um avanço, assumindo que o Porto ganha o jogo que tem menos, dos mesmos 7 pontos. Portanto, na realidade, a coisa não está fundamentalmente diferente. Tem sido mais uma vez, num mesmo período, num ciclo de meio campeonato, 17, 18 jogos, da outra vez foram 19, no Consulado de Bruno Lage, estamos a assistir mais ou menos ao mesmo que assistimos o ano passado. Portanto, não vejo que haja assim nenhuma grande diferença, sinceramente. Bernardo, agora tu. Eu concordo com o Carlos, acho que os números estão aí, o Benfica vai com 17 jogos fora seguidos. 18 jogos fora seguidos a ganhar, e com Bruno Lage tem um empate e uma derrota para o campeonato, certo. Com 35 talvez, ou 34 jogos, não sei de cor, para o campeonato com Bruno Lage. Portanto, quer dizer, se isto não é o resultado de sermos superiores, não sei o que é que será. E também para acrescentar que uma das armas do Benfica, ainda voltando um bocadinho atrás, e o que tem sido... Eu falava se era mais se era o mérito do Benfica ou se também havia de mérito. Não, tem que ser mérito do Benfica. Assim tão acentuado. Não, é mérito total do Benfica, mérito de Bruno Lage, que tem estes números, portanto, para mim não há volta a dar, é mérito do Benfica. E atenção que já passámos ainda já esta época por uma fase de jogos em que as coisas nem estavam a correr muito bem, mas o ganhávamos. Benfica ganhávamos, exatamente. Lá está. Ganhávamos. Ser campeão é isso, é quando não estás a produzir um futebol bonito, não estás a jogar bem, tens que te manter a ganhar. Já aconteceu esta época. Sim, a questão é mesmo essa. Exato. E uma das armas que era o que eu ia dizer para mim e que o Bruno Lage tem passado e que se vê no Benfica, na minha opinião, tem sido a humildade e os pés bem assentos na terra, e estes 10 pontos, aquilo que o Bruno Lage vem dizer, é claro que às vezes pode parecer que é só para ficar bem, mas eu acredito, se viesse de outro treinador, seria mesmo aquela lenga-lenga que já tivemos vários treinadores que percebíamos que não era verídico ou que não era sincero. De Bruno Lage, eu acho mesmo que é sincero, acho que o Bruno Lage tem uma postura, às vezes quiçá até demasiado branda, mas uma postura que me agrada, que eu gosto, e de muita humildade. E o Benfica tem demonstrado isso em todos os jogos, portanto, isso é uma das armas que o Benfica tem para esta época. Tiago, agora tu já deste uma resposta durante então a revista de imprensa, mas eu perguntava que neste caso concreto já nem tinha tanto a ver então, e uma vez que eles também já deram a resposta desse modo, não tendo tanto a ver então com as declarações, obviamente elas também ajudam, mas então sobre a diferença pontual em si, se há alguma justificação? Existe, a regularidade. A regularidade, e aqui algo que tem sido muito importante, que é o Benfica, mesmo quando não joga bem, tem ganho. E isso é decisivo. A equipa tem conseguido, mesmo em momentos difíceis. Eu já disse isto noutras alturas. Este ano, eu se fizer um rewind aos últimos jogos fora, eu diria que o Benfica foi imaculado, ou seja, foi um jogo tranquilo ontem e no Bessa. Em todos os outros jogos tivemos que ganhá-los por sermos superiores ao adversário, mas sofrendo bastante. Já fizeste 6 remontadas esta época. Exatamente. E essa capacidade de sofrimento que a equipa tem demonstrado tem catapultado a equipa para estes números. Porque mesmo o Futebol Clube do Porto, se nós olharmos só para a perspectiva dos resultados, o Futebol Clube do Porto tem um dado curioso, que perde a abrir o campeonato e a fechar a primeira volta. E com 2 equipas de Braga. E de resto tem 2 empates. Portanto, quer dizer, não é, tirando aquele resultado em Barcelos e a surpresa no Dragão, não se pode dizer que o Futebol Clube do Porto esteja a perder muitos pontos.
Agora, o Benfica é que tem sido de uma regularidade impressionante. E a equipa tem conseguido, quando, em momentos difíceis, eu recordo-me aqui do jogo, e todos aqui nos recordamos, depois do jogo do Estádio da Luz com o Porto, onde nós fomos, infelizmente, derrotados inapelavelmente. Foi das derrotas mais limpas mais e mais justas discutíveis do Futebol Clube do Porto nos últimos anos contra o Benfica. O Benfica tinha um jogo logo de seguida muito complicado, que era ir a Braga, que é sempre um estádio difícil, e o Benfica foi lá e ganhou por 2 ou 3-0, já não me recordo bem, mas foi uma vitória... Foram 4-0. Foi 4-0, pronto, exatamente. Foi uma vitória completamente justa e de uma grande categoria. E depois temos, mesmo na Liga dos Campeões, onde nós, em abono da verdade este ano, foi onde claramente falámos as expectativas. E naquela fase mais difícil, onde perdemos em Lyon com uma péssima exibição, a equipa logo de seguida no campeonato conseguiu sempre dar resposta. E conseguiu vencer. E, portanto, quando se vai vencendo... De ti não te conhecemos essa opinião, porque também não fazes parte do painel, e já agora pedia-te a tua opinião quanto a se há justificação para essa decalagem entre o rendimento do Benfica na Liga dos Campeões e a nível interno. Eu creio que é simples justificar. O plantel do Benfica, para níveis como o da Liga dos Campeões, é insuficiente para aquilo que os benfiquistas pretendem e ambicionam. Mas para Zenit e Lyon não seria suficiente para garantir o segundo lugar do grupo, por exemplo? Rui, eu vou-te responder da seguinte forma. Quando vi o sorteio, tive um amargo de boca, porque eu pensei assim, para o Benfica que eu exijo, ou para o Benfica que eu quero, eu acho que aquele grupo é um grupo que o Benfica tem sempre que passar, que é um falhanço total se ficarmos em terceiro. Infelizmente, dadas as circunstâncias da construção do plantel do Benfica, não é só deste ano, é dos últimos anos, claramente percebia-se que isso é um grupo que tudo podia acontecer, que o Benfica podia até acabar em primeiro, como podia acabar em quarto, como é bom da verdade, tirando aquele jogo na penúltima jornada que quase íamos conseguindo o feito de ganhar na Alemanha e depois ficámos numa posição privilegiada até para ganhar o grupo, mas até à quinta jornada, nós entramos na quinta jornada praticamente eliminados. E praticamente eliminados, inclusive é da Liga Europa. E depois aqui o que se demonstra é a inflexão e as várias mudanças de política desportiva no Benfica. Porque se nós repararmos, Luís Filipe Vieira disse há pouco tempo que o Seixal só não formava um tipo de atleta, que era o ponta de lanças. Que no Seixal não tínhamos ninguém com ponta de lança, com qualidade para chegar à equipa principal. E que, portanto, venderam-nos até esta participação da Liga dos Campeões que esta participação era um pouco um fruto da imaturidade de um conjunto de jovens. O Ferro, o Florentino, o Tomás Tavares. A verdade é que chegamos a dezembro, eliminados da Liga dos Campeões, e parece que esta política muda. Muda porque fomos buscar o Vigal, que é um jogador fabuloso. Já todos aqui, hoje também o Pedro Carmo, inclusive, fez-lhe aqui elogios que de facto foram justos para a exibição dele ontem. Tivemos perto de contratar Bruno Guimarães, foi notório que o Benfica teve interesse no atleta. Acabámos por emprestar Jetson e fala-se neste momento, ainda não é Florentino. Em Florentino. Eu de Jetson eu até consigo compreender. De Florentino, por exemplo, faz muita espécie que o Benfica empreste Florentino nas condições de que se falam, porque a tal política da aposta do Seixal parece que está outra vez a mudar. E eu creio que o que falta aqui no Benfica e o que tem faltado é aqui um equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio entre atletas que tenham potencial para entrar de caras na equipa, que às vezes até pode acontecer casos como o que aconteceu agora com o RDT, que é um atleta que pessoalmente eu considerava que tinha capacidade para jogar na equipa titular do Benfica, adaptou-se mal ao futebol português, as opções de lares também numa primeira fase provavelmente não ajudaram, mas isso são situações que acontecem. Agora, o Benfica este ano tem um conjunto de carências e ainda tem. O Benfica neste momento tem um problema, não tem uma alternativa a Vlaco Dimos. Se Vlaco Dimos se lesiona, vamos ter problemas, provavelmente. E os centrais? Temos nos centrais, apesar que para mim nos centrais, o nosso terceiro melhor central era bom que começasse a deixar de jogar a 6 ou a 8 e passasse a jogar a central, que é o Samaris. Olhando para aquilo que nós temos hoje no plantel. E nas laterais... Bruno Lage disse isso mesmo na conferência de imprensa. Quando o picaram a comentar o mercado, ele disse que tem Samaris, que também pode perfeitamente fazer a posição. Pois, eu espero que o faça, porque pessoalmente para mim
Depois do Ferro e do Dias, ao terceiro melhor central, partindo do princípio que o Jardel, e tem sido notório as últimas vezes que tem jogado, já não é o mesmo Jardel. Está a caminhar para o fim. Está a caminhar para o fim. Mas, portanto, a equipa do Benfica tem um conjunto de lacunas que depois na Champions, quando apanhamos adversários de outro gabarito, pagamos caro. E foi aquilo que aconteceu nas primeiras jornadas. E isto não é de agora, Rui, porque eu já tinha dito isto, até porque na altura houve muitas críticas ao Bruno Lage. Esta foi a 10ª participação consecutiva do Benfica na Liga dos Campeões. E só por 3 vezes é que o Benfica conseguiu, ou seja, o Benfica tem uma taxa de sucesso de 30%, em grupos relativamente acessíveis, com 3 treinadores diferentes. Jorge Jesus, que só conseguiu uma vez o apuramento para os oitavos. Rui Vitória, o mal amado Rui Vitória, que conseguiu o feito 2 vezes. Depois obviamente tem o estouro da época, da última época do Rui Vitória na Liga dos Campeões, na penúltima época do Rui Vitória na Liga dos Campeões, mas é um estouro que ainda hoje, e não sei se nós vamos falar aqui sobre alguns dos nossos adversários diretos, ainda hoje o Futebol Clube do Porto, o Pinto Costa deve estar a ir pôr velinhas a Fátima por aquilo que foi a preparação do plantel do Benfica para o Penta, não é? Porque foi uma preparação completamente desastrosa. O Benfica tinha vendido o Gonçalo Guedes em janeiro, vendeu o Ederson, vendeu o Lindelof, vendeu o Semedo e deixou-se o Mitroglou, e na direção do Benfica houve alguém que achou que se Vilar, que nunca tinha feito um jogo a titular em qualquer equipa sénior, ia ser o guarda-redes titular do Benfica, ou Bruno de Varela, que vinha do Setúbal. Decidimos contratar o Douglas, que era, por mais sabido, por onde tinha passado, que não tinha corrido bem no Barcelona, não tinha corrido bem no Rijon, e fomos buscar o Seferovic. Quer dizer, estes foram os grandes reforços do Benfica para atacar o Penta. Nós oferecemos o título ao Futebol Clube do Porto. Esta é que é a verdade. E aliás, eu dou aqui um dado curioso. O Ruben Dias, que hoje acho que é indiscutível, com 22 anos, é talvez um dos melhores centrais da Europa. Pelo menos eu assim o considero. Que tem tudo, tem liderança, capacidade tática, colocação em jogo. E deixou de fazer aquelas faltas meio necessárias e agora transformou-se num central de grande categoria. O Ruben Dias era o nosso melhor central no início dessa época, quando o Ruben Dias tinha acabado de subir a equipa principal. E eu estou a dizer o nosso melhor central porque o Luizão já estava no fim. O Jardel estava lesionado. E o Lisandro era o Lisandro. Portanto, o Benfica, em outubro de 2017, tinha como melhor central o Ruben Dias. Ora, depois quando se chega à Liga dos Campeões e está-se à espera de fazer brilharetes, não dá para mais. Aliás, eu dou aqui um pormenor, há muita gente que bate no Rui Vitória e há muitas críticas ao Rui Vitória, com razão. Mas o Benfica perde 5-0 com o Basileia, com o Júlio César e com o Luizão a titulares. Ora, se nós pensarmos que o Júlio César 2 semanas depois pede a reforma e que o Luizão 6 meses depois também pede a reforma, isto demonstra como é que o Benfica tem atacado os inícios da época. E sofremos com isso. E na Liga dos Campeões, quando o nível dos adversários sobe, somos bastante penalizados. Porque se nós formos fazer uma análise, nenhum de nós aqui se lembra de ter apanhado um grupo da morte. Nós nunca apanhámos um Real Madrid, um Liverpool, uma Atalanta, por exemplo. Nunca tivemos isto. Tivemos sempre equipas, mesmo no ano passado tivemos o Bayern, o Ajax, que acabou por fazer uma boa Liga dos Campeões, mas é um grupo que também podíamos ter passado. 2 anos antes a mesma coisa. Portanto, nós temos apanhado grupos acessíveis, grupos que nos obrigam a ter a ambição de passar. E falhamos, e baqueamos por causa disto. Aliás, aí, em contraciclo com aquilo que tem sido o campeonato, o Futebol Clube do Porto tem-nos dado, infelizmente, para nós benfiquistas, lições. Porque o Futebol Clube do Porto, no passado, por exemplo, em 6 jogos ganhou 6. Num grupo que tinha Schalke 04, tinha o Galatasaray e tinha o Mónaco. E, portanto, acho que é notório a diferença que se passa aqui. Depois a equipa do Benfica tem acontecido isto. Ao fim de algum tempo estabiliza, principalmente a partir de outubro, novembro, os treinadores têm conseguido isso com muito mérito. Estabilizam a equipa, porque se nós nos recordarmos da equipa que falhou o Penta, o Benfica a partir de outubro, novembro, quando o Krovinovic começa a jogar, o Benfica tem um conjunto de jogos muito bem conseguidos, que consegue recuperar a distância no Futebol Clube do Porto, consegue inclusive passar para a frente, e depois infelizmente aconteceu o futebol, aconteceu aquele chutão do Herrera que nos tirou o título. Mas a verdade é que preparámos essa época, como preparámos esta para mim, mais uma vez, de forma deficitária.
E as campanhas de Liga dos Campeões que seguiram, e até inclusivamente desta época, é um fruto ainda, crês tu, da temporada anterior? Uma vez que os jogadores alguns jogadores, ou boa parte desses jogadores são os mesmos, ao fim e ao cabo. Sim. Acaba no campeonato aqueles que estão. O Benfica teve uma dificuldade este ano muito, que foi notória, que foi o caso, a saída do João Félix. O Bruno teve um pouco perdido no início. Ele tentou inicialmente por RDT Seferovic, ele percebeu que não estava a resultar, depois de perder com o Porto. Aliás, ele próprio diz isto até sobre, além de falar sobre o RDT e o Seferovic, até fala sobre o caso do Samaris a jogar ao lado do Florentino. Ele percebeu que o meio campo não funcionava, e não funcionava. Eu por acaso recordo-me, eu estava com o Pedro Carmo no Jamor, quando o Benfica venceu o Belençado por 2-0, e nós dizíamos isso, o Benfica naquele jogo foi Rafa dependente. O que, por exemplo, ontem, e todos nós aqui, aliás, basta ver o que todos fomos dizendo aqui, o Carlos foi dizendo que para ele o melhor foi o Servi, foi o Rafa, o Pedro Carmo o Servi, o Bernardo Crespo o Servi ou o Rafa. Ou seja, o Benfica hoje em dia não vive só de um jogador, embora a qualidade inegável da exibição do Rafa e do Servi, mas tem acontecido, há muitos jogadores decisivos na equipa do Benfica. Na fase inicial da época, principalmente ofensivamente, o Benfica vivia do Rafa. E quando o Rafa, por exemplo, no jogo com o Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto e bem, a estratégia foi montada para anular o Rafa, o Benfica foi uma pálida imagem daquele Benfica que nós gostamos. E, portanto, acabámos por pagar isso. Depois, felizmente, o Bruno Lage conseguiu emendar o passo. A entrada do Chiquinho e do Vinícius trouxeram outra qualidade à equipa do Benfica, é notório. O Benfica estava a jogar bastante mais. O Vinícius é um jogador, aliás, eu às vezes sou relativamente crítico ao Seferovic, e há muitas pessoas que vêm com o argumento do o homem foi o melhor marcador do campeonato do ano passado. Bom, ontem ele teve aquele momento de Bryan Ruiz. O Bryan Ruiz ontem, quando viu aquilo, deve ter começado a cantar a música dos chutes. Não sou o único, porque aquele falhanço é de bradar aos céus. E o Vinícius, e o falhanço até pode acontecer a qualquer atleta. Agora, a qualidade que o Vinícius emprega a todos os movimentos da equipa, coletivamente aquilo que ele dá, a capacidade que ele tem de segurar defesas, a capacidade que ele tem de arrancar para a bola. Ele ontem, na primeira parte, eu recordo-me 2 lances que ele ganha na lateral e oferece 2 golos. E um deles, o Pizzi, acho que é o Pizzi ou o Rafa, que não consegue chegar à bola, e no outro há um corte de um dos centrais que consegue-se antecipar a uma finalização de um jogador do Benfica. Portanto, é incomparavelmente diferente jogar com Vinícius do que jogar com Seferovic. Agora, Tiago, deixa-me só dizer uma coisa quanto a Seferovic. Também há outro problema. É que tu vês o Seferovic entrar com uma atitude estranha, no mínimo estranha. O que não vês, por exemplo, que ainda ontem estava a fazer a comparação. Portanto, o Seferovic, cada vez que entra, parece que vai fazer um frete. Ou marca um gol e manda calar os adeptos, ou marca um gol, e, enfim. E ontem, claro que ele não tem o falhanço de propósito, mas a atitude dele não ajuda. Aliás, não ajuda nada. Aliás, até se está a distanciar um bocadinho do grupo, porque acho que o Benfica está neste momento, claro, também que está a ganhar, mas com uma união enorme do grupo. O Seferovic parece-me ser o único, até não ouvi um gol qualquer que ele faz a assistência e depois vão levantá-lo ao colo e ele, enfim. Foi em Alvalade. E tu vês o Taarabt, deixa-me só acabar, Carlos, desculpa. Tu vês o Taarabt a entrar, que tem vindo a fazer vários jogos, aliás, de muita qualidade, e que ontem entra aos 80 e tal minutos e entra com uma vontade enorme, e estava ele no banco. Não, o Taarabt entrou aos 75, foi a substituição do Pizzi, mas sim. Entra como é completamente diferente. Injustiçado agora é o Taarabt, que tinha vindo a jogar brutalidades e saiu, foi ele o sacrificado para entrar no banco. Exatamente. Bernardo, e sobre o Seferovic, que eu concordo com essa tua observação sobre este aparente desligamento, eu acrescentava que tu vês Seferovic a distanciar-se
do próprio Seferovic, porque aquilo que nós vimos no ressurgimento dele, nomeadamente quando quando desatou a marcar golos com a dupla João Félix e Seferovic, era um jogador que naquela fase dava tudo, lutava incrivelmente, sempre teve as lacunas que tem a nível dos pés, e aí é onde Vinícius efetivamente se destaca, como já falámos aqui, não tanto pelos golos que marca, mas mais pelos golos que não falha, não é? Os tais golos na cara do guarda-redes, mas Seferovic, que tinha sido uma história quase de ressurgimento, não é? Porque arrancou a época como quarto de ponta de lança e teve quase com o pé fora do Benfica, e depois disse-o em entrevistas e tudo, à conta das conversas com o Bruno Lage e do trabalho e do empenho, foi um jogador completamente renascido, e aquilo que efetivamente, aí concordo contigo, temos visto nas últimas 3, 4, 5, 6 semanas, os jogos, é um Seferovic que não parece sequer o mesmo Seferovic que nós vimos o ano passado, que mesmo quando falhava golos, falhava a tentar com uma aplicação enorme, que este ano efetivamente não se vê tanto, parece um jogador bem mais desligado do grupo do que aquilo a que nos tinha habituado. Ele teve a oportunidade, aliás, ele era o titular, não é? Como o Tiago bem disse. Sim, portanto, claro ele que teve, não é por falta de oportunidade. Aliás, despachámos a RDT por causa de Seferovic, se calhar. Meus senhores, o programa aproxima-se do fim e também, igualmente, aproxima-se do fim está a janela de transferências. Aliás, o nosso próximo programa já estará com a janela de transferências concluída. Pergunto-vos se esperam mais movimentações do clube nesta janela de transferências, ou da equipa de futebol neste caso. Honestamente, vou admitir, pensava que nesta fase já tivéssemos mais novidades. Falhou o Bruno Guimarães, provavelmente, tudo aponta para que tenha falhado. Fala-se do central do Friburgo, Koch, não é? Koch, sim. Sim. Pronto, ainda temos uns dias, vamos ver, mas sinceramente estava à espera, tendo em conta o fulgor com que o Benfica estava no início, que nós tivéssemos mais caras novas para apresentar. Estamos a arrumar a casa, ainda nos faltam alguns casos, o Fedja e o eterno Zivkovic. E o Ioni. Diz? E agora tens o Ioni para resolver. O Ioni, pois. Pronto, sim, veio esse grande craque. O Caio Lucas 2.0. O Caio Lucas também já foi resolvido. Vamos ver, faltam uns diazinhos, mas não estou assim tão expectante como estava já há uns tempos. Carlos, tu agora? Eu não espero grandes movimentações. Se me perguntas o que é que eu acho que fazia falta, já falámos aqui, a questão de um central é absolutamente imperativo, na minha opinião, bem como um guarda-redes que pudesse ser um bom suplente para Odisseias, que lhe fizesse efetivamente soar a camisola nos treinos, não que Odisseias tenha comprometido, antes pelo contrário, e mostrou grande evolução esta época. Mas, efetivamente, mais na vertente esportiva, se a Odisseias se lesiona, é um problema que temos ali. O central, lá está, temos sempre a opção Samaris, até Weigl já jogou a central, e bem, mas dá-me a ideia que Weigl também jogará bem, mais ou menos em todas as posições, desde que sejam de cariz mais defensivo, pela cultura tática que demonstra. Mas essa, concordo com o Pedro, essa pujança com que se pareceu atacar o mercado, de algum modo está a desvanecer-se, e muito sinceramente já tenho sérias dúvidas relativamente, pelo menos, a nomes sonantes, que fosse, que nesta janela de transferências ainda tenhamos alguma contratação, até porque já se começou com aquele discurso de voltar a falar no Seixal, um pouco em contraciclo, porque sempre houve a tal afirmação do Presidente de que não temos pontas de lança, mas depois os dois nomes citados do Seixal já foram precisamente os nomes dos avançados. Portanto, dá-me a ideia que a política de contratação ou de ataque ao mercado de inverno está a voltar àquilo que tínhamos visto no início da época. Weigl terá sido a exceção, uma boa exceção. Eu gostava que fosse o exemplo e o início de um ciclo em termos do que é a política de contratações. Neste momento tenho sérias dúvidas se não terá sido só um caso isolado. Vamos ver. Bernardo, agora tu, para depois o nosso convidado Tiago Dinho, depois encerrar o 45 minutos à Benfica. Enfim, acho que o Benfica não vai contratar mais ninguém, aliás, não há bela senso não, esta vantagem que temos sobre o segundo classificado,
Portanto, o campeonato, como eu já tinha dito no último programa, acho que vai ser muito difícil o Benfica perder este campeonato e portanto, estes 10 pontos, poderão ser 7, dão aqui um balão de oxigênio a quem decide contratar no Benfica, porque realmente se o Benfica quiser conquistar o campeonato, a taça e para mim a Liga Europa, deveria e tinha que ir ao mercado. Mas não acredito, estamos mesmo no fim, não acredito que o Benfica vá contratar ninguém. Infelizmente, eu era um guarda-redes, claro, um suplente para o Vlaco Dimos, um central e, na minha opinião, aquilo que eu tenho insistido, um avançado de características diferentes, porque tanto Rafa como Chiquinho, apesar de terem cumprido, mas não, para mim não me achem as medidas naquela posição, como é óbvio. Claro que Rafa é neste momento o melhor jogador do Benfica, atenção. E agora, Tiago? Eu, acima de tudo, eu creio que de facto, eu para já queria dar aqui a minha opinião, eu não sou muito favorável a ir ao mercado de janeiro, ou seja, acho que o mercado de janeiro é uma admissão de uma época mal preparada, mas este ano, com a contratação do Weigl e com aquilo que parecia ser a pujança da contratação de Bruno Guimarães, que de facto é um atleta com muito valor, que eu achava que até que se nós o tivéssemos contratado não seria para esta época, porque ele só estará disponível a partir de fevereiro, muito provavelmente em fins de fevereiro, mas sim já uma contratação a pensar na próxima época. De facto, até parecia aqui que existia alguma vontade do Benfica se reforçar cirurgicamente para atacar a Liga Europa. Eu cheguei a pensar nisso, ou seja, que este ano o mercado de janeiro estava a ser atacado não numa perspectiva de comatar alguns erros que existem no plantel e que nós já os identificamos aqui, mas sim para atacar a Liga Europa numa perspectiva de, ok, nós com 2 ou 3 peças aqui, numa competição como a Liga Europa, temos fortes possibilidades de a conquistar. Neste momento não me parece que isso aconteça, ou seja, neste momento, e agarrando um pouco naquilo que o Bernardo disse, o Benfica está com 7, neste momento 10 pontos, mas podem ser 7 de avanço, e conhecendo um pouco aquilo que é o racional da estrutura encarnada, neste momento eu creio que, embora o discurso oficial felizmente não seja esse, existe algum embandeirar em arco. E pronto. Então, e agora resta-me agradecer em meu nome e no da Rádio Estádio à presença do Tiago Godinho e obviamente aos habituais Carlos Fradiano, Pedro Carmo e Bernardo Crespo. Marcamos encontro para a semana, já então depois desse encerramento da janela de transferências. Saudações e então desejamos uma ótima semana na companhia da Rádio Estádio. Saudações benfiquistas e vencer o Belém. E obrigado pelo convite.